Oi, gente, mais um episódio do Pipotec, o nosso podcast maravilhoso para lideranças de RH. Estou aqui com uma mulher incrível que eu tenho o prazer de conhecer, que é a Ana Cláudia Freire. Ela é diretora de gente da Infotec Brasil. E a gente vai bater um papo maravilhoso sobre a trajetória linda que ela construiu e também como a Infotec Brasil tem feito um trabalho incrível e inspirador para trazer mais mulheres para cargos de liderança, inspirando essas novas gerações de mulheres em posições desafiadoras. Então, Ana, seja bem-vinda ao Pipotec e eu passo a palavra para você para que você comece contando sua história linda que eu quero ouvir no detalhe. Muito bom. Obrigada, Kari. Obrigada a todos. Obrigada por esse espaço. Obrigada pela oportunidade de estar compartilhando a minha história, um pouquinho do que a gente está realizando lá na Infotec nessa direção da diversidade, da inclusão da mulher, né, principalmente nos cargos de liderança. Então, muito bom. Eu acho que eu começaria a minha história falando um pouquinho desse momento agora, desse lugar, né, da minha posição como diretora de gente na Infotec e da própria Infotec, para a gente poder, em cima disso, fazer essa retrospectiva um pouquinho da minha jornada, porque as coisas se conectam, existe uma causa, né? Atrás, Sim. existe um porquê que nos orienta, e isso vai fazer muito sentido quando a gente olhar isso tudo junto. Bom, a Infotec Brasil é uma empresa vai fazer esse ano 39 anos, ela já completou os seus 38 anos de Sim. existência, uma empresa de serviços técnicos especializados, dos mais complexos, tipo engenheiro de poços, extração de poços, enfim, uma série de, principalmente nessas funções ligadas à engenharia e bastante técnicas. A gente tem outras mais operacionais, porém a maior demanda é por essa natureza. E por que falar disso é importante? Porque, por princípio, a Infotec já nasceu, desde seus 38 anos atrás, com um drive muito orientado a esse viés e a essa aderência ao perfil técnico do profissional. Claro, o técnico que eu digo comportamental, né? Tem que ter uma adequação Sim. também comportamental nessas entregas. Mas eu digo, para a Infotec sempre foi muito importante a bagagem profissional e o domínio técnico que esse profissional traz. Tá? Então, esse orientador, ele já é um DNA da empresa, nos seus processos seletivos, nas suas movimentações internas, nas suas movimentações entre projetos. Então, por princípio, por origem, muito antes, acho que há 38 anos atrás não tinha ainda, né? Acho, não tenho certeza, não Acho que tínhamos não. conceitos, né, de diversidade, de inclusão. Ela Não. já nasceu com esse DNA muito antes da gente ter todo esse aparato que hoje meio que orienta, né, tudo isso. E, portanto, isso facilita muitas coisas quando a gente está falando em diversidade, eu diria, né? Porque o ambiente já é propício para receber pessoas diversas, desde que Uhum. elas se adequem àqueles requisitos técnicos que são necessários para a gente gerar as nossas entregas, né? Técnico-comportamentais. Reforço isso, porque isso também é um valor importante para a Infotec, que é gerar esses serviços de valor e com excelência para o cliente, e aí, obviamente, a adequação comportamental é importante. Então, isso, como eu disse, facilita muito, porque, por princípio, eu não vou olhar, né, gênero, não vou olhar idade, não vou olhar Sim. raça, eu não vou olhar orientação sexual, absolutamente nada. Então, isso não são drives. Deveríamos nunca, né, precisar Deveríamos olhar. nunca. Quer dizer, por princípio, Exatamente. aquilo que a gente hoje Sim. busca nas organizações, que é tirar os vieses inconscientes, que é, de alguma maneira, em algumas organizações, fazer um blind selection, por exemplo. Sim, Por sim. princípio, a gente já age assim, desde a nossa origem. Acho que tem a ver certamente com business, né? O business, Aham. ele ajuda a orientar esse nosso drive mental para isso, porque realmente o que importa para a gente é o viés técnico. Então, como eu disse, como isso é algo que está muito na nossa raiz, isso facilita demais a inclusão. E aí, tem todo o desdobramento disso com o passar dos anos, né? A gente foi refinando também a maneira da gente operar, e operar independente de tudo isso que eu disse, né? De gênero, idade, raça, o que for, né? E, Uhum. por outro lado, a gente também foi
convivendo com o protagonismo das minorias, mas independente de serem minorias na Infotec, eu digo socialmente, a gente foi Sim. convivendo como empresa, como isto, né, as minorias têm se comportado e a representatividade delas na sociedade, e é óbvio que a gente é reflexo dessa sociedade. Então, por exemplo, a gente teve e tem tido cada vez mais um protagonismo das mulheres, né? A gente vê Uhum. um movimento grande das mulheres já há muito tempo, se capacitando cada vez mais, né? Ocupando espaços no mercado de trabalho. E aí, obviamente, quando eu vou buscar uma expertise técnica, é natural que quantitativamente, para alguns postos, mesmo aqueles que são tipicamente masculinos, eu tenho um incremento disso, que talvez lá no 31º ano, né, da Infotec, ela não, né, Sim. antes dos 38, ela não tenha tido, mas ela não viu isso, porque a sociedade não aparecia, né? Não se apresentava dessa forma. Então, lá no início da Infotec, provavelmente tinha muito mais engenheiros homens do que eu tenho hoje, mulheres né, ocupando as posições. E assim vai. Uhum. E por que eu estou contando isso tudo? Porque o resultado de todo esse movimento é que hoje a gente tem 43% da nossa força de trabalho, nós somos uma empresa de 3.755 pessoas hoje, espalhadas por todo o Brasil. A gente tem operações em todas as regiões. A gente tem no Lindo. Acre, a gente tem em Roraima, Rondônia, a gente tem no Sul, nas áreas mais remotas do Sul. Realmente é quase do Iapoca Chuí. E a gente tem 43% de mulheres da nossa força de trabalho, né? E 49% dessa força de trabalho é de pretos e pardos. Então, veja, a gente está também convivendo, e eu acho isso legal, a gente está conseguindo, como companhia, representar esse movimento, esse caminhar e essa evolução que a própria sociedade ela está trabalhando para viabilizar, né? sim, No nosso caso, como o viés técnico ele o que mais importa, dar oportunidade, né, para essas minorias, ela acaba sendo um elemento natural, isso acaba vindo. Se eu tenho sim, profissionais, não importa né, de qual orientação sexual, de qual raça, que me atende, e se eles, né, essas minorias, elas estão fazendo movimentos particulares, individuais, de se capacitar, de se projetar profissionalmente, isso vai aparecer para mim. Né? Eu sim, tenho um sim, volume sim. de vagas mensal que ela gira em torno de 200 a 300. Agora eu estou num pico de quase 400. Claro, vem às vezes uma vaga de um mês para o outro, né? Não são vagas que só Sim, abrem sim. cada mês. Mas eu digo assim, o meu volume anual de vagas, de admissões, né? Por exemplo, de 22 para 23, a gente cresceu 64% de colaboradores em função dos projetos, em função do aquecimento dos mercados que a gente trabalha em mineração, em siderurgia, energia e óleo e gás. A gente teve incrementos, acabou de sair o resultado do PIB, óleo e gás e mineração foram um dos grandes segmentos, Uhum. né, grandes segmentos impulsionadores. Então, a gente recebe esse reflexo. Então, aí o que vem disso? Oportunidades, né, para as E, pessoas. e é muito legal esse. Eu adorei toda essa sua narrativa, porque ela comunga bastante com o que eu acredito, né? Eu vejo as empresas, nossas empresas, como impulsionadoras dessa diversidade. Mas eu acredito como você que se nós estamos olhando sempre o técnico, e claro, o técnico profissional sempre é uma junção de técnico e comportamental, né, de história da pessoa e conhecimento técnico e habilidades comportamentais, a gente está fazendo o que é correto, na minha visão. É difícil até pensar o que nós podemos fazer além disso. Concordo. A gente pode criar diversas estratégias diferentes, podemos ter cotas, ações, o que for. Mas no final das contas, e aí, claro, estou falando aqui humildemente, vamos pensar, refletir. Claro que a gente pode pensar outras estratégias, a gente sempre está aberta a ideias diferentes, mas o problema sempre esteve lá atrás, É. na educação.
Eu concordo com você. Sabe, teve uma época da minha. Eu vou falar da minha história uma hora e eu vou contar essa parte. Teve uma época que um dos meus chapéus, numa posição de head América Latina de Talent Management, era atender a um cliente. Né? A Aham, companhia que eu estava, eu tinha esse double head. Então, eu olhava para sim. dentro e eu olhava para fora e eu atendia uma indústria. E nessa indústria, que era uma indústria pesada, vamos chamar assim desse segmento de indústria pesada, eles tinham algumas iniciativas de percentuais de mulheres. A gente tinha que selecionar, quer dizer, eles, né? Eles tinham que selecionar, eu falo a gente, porque eu acabava me envolvendo com a temática do próprio cliente, vamos chamar Sim, assim, sim. e Vocês tinham que advisor. atender o É, cliente e exatamente. Como advisor, eu acabava vivendo essa realidade. aham. E aí, eles tinham percentuais que eles se autodeterminavam. Então, por exemplo, a gente tinha que, em cada processo seletivo, ter 50% de mulheres admitidas. Vamos imaginar. E aí, o meu questionamento para essa empresa, a qual eu fazia esse trabalho de advisory, era perguntar o day after. Eu falei assim, mais importante do que eu saber, do que eu ter 50% de mulheres admitidas, vamos fazer uma pesquisa lá na folha de pagamento para ver quantas permaneceram depois de um ano? Isso, Por quê? perfeito. Como é que está esse gerente, essa liderança, né, direta dessa profissional que está entrando nesse percentual, nesse incentivo aí né, de entrada? Como é que está essa Uhum. liderança para receber essas mulheres? E era uma empresa, como eu falei, de indústria pesada. Então você tinha um volume de mulheres entrando lá nas operações mesmo, né? Na planta, enfim. Como é que foi feito? Tem vestiário para essa mulher? Né? Como é que. E o bullying? Se ela houve uma piadinha do par, o gestor está preparado? Ou ele ri Pra junto? lidar. Isso. Ou ri junto com o cara? Né? E aí, beleza, a gente fez um esforço danado de trazer 50% de mulheres, admitir, mas elas não ficam, porque você não tem um aparato cultural ali, formação de gestores, uma infraestrutura física, uma série de Isso. coisas para recebê-las e fazê-las estar ali. Né? E se a gente pensar, por exemplo, e até os gaps, talvez essas mulheres ainda não estejam tão prontas para aquela indústria, porque a gente está culturalmente, socialmente distantes. Não porque a gente deseja, porque Verdade. esteja, porque a gente estudou menos, mas porque a sociedade nos colocou distantes de Exatamente. determinados trabalhos. O É quanto essa verdade. empresa, essa indústria está pronta para lidar com o meu tempo de adaptação? Não tá. Não Nesse tá. case que eu estou te dizendo, ficava claro que não estava, porque quando eu fazia essa Sim, provocação e a gente, né, ia pesquisar na Folha, quantas estão durante um ano? Eu falei, ok, eu coloquei todo mundo para dentro, mas cadê? Quantas ficaram? sim. Os resultados, os índices eram péssimos, era abaixo, entre 10 e 15% no máximo de retenção. É pouco. Então, por quê? Porque as pessoas, primeiro que é um mercado superaquecido, né? Então, se eu não estou me sentindo bem aqui, eu não vou esquentar a cadeira, né? Ficar lutando com um gerente que ri do bullying que um par fez para mim. Eu vou. Tem alguém ali que pode ser a mesma cultura, mas eu vou, de alguma maneira, como mulher, me submeter a essa transição para buscar um espaço onde eu me Sim, sinta mais sim, sim. confortável, sabe? Então, E eu, até tem um ponto que você falou, que é essa medida de quero trazer 50% mulheres contratadas, e aí eu penso no seu discurso anterior, né? Vamos pensar no quesito técnico comportamental, igualdade técnica comportamental, sem olhar viés de gênero, sem olhar gênero. Será que quando as pessoas, quando elas chegarem, elas serão vistas assim? Sem ter sido exatamente. feito um trabalho de cultura? Será que Não não é vão. melhor fazer um trabalho de vamos trazer o máximo de mulheres para o nosso fluxo de seleção, para que a gente possa Exatamente. conhecer o máximo de talentos e que sim, a gente possa degustar, experimentar e vivenciar uma diversidade, né, E que tomar medidas, represente isso. e tomar medidas objetivas, né, Cari? Tipo isso que eu falava Sim, lá, como advisor, que era o meu chapéu, eu falava, gente, como é que está o programa de desenvolvimento de liderança de vocês? Vocês estão incluindo esse tema? perfeito. Como é que vocês estão trabalhando a parte da infraestrutura, o vestiário?
dela? É igualzinho do homem? Ou vocês fizeram uma adaptação meia boca para poder, né? Como é que tá isso? Porque isso tudo faz parte, né? Uhum. E é isso, é muito mais do que percentual. Então, isso era uma Muito. provocação muito grande que eu fazia. Não adianta percentual, a gente vai ficar enxugando gelo, a gente vai ter sempre. E vocês vão estar sempre olhando a porta de entrada, mas não é isso, não é sobre ir ficar, não é sobre entrar. É Sim, sobre essa adaptação a essa cultura, exatamente o que você falou, essa acolhida, é. né? É Esse sobre engajamento. Sobre ficar. ficar e trazer outras. Exatamente. E construir Ficar e essa trazer outras. cultura, né? E realmente a empresa enxergar esse valor dessa contribuição do feminino, né, na Uhum. organização, né? E essa contribuição, quando a gente está falando do feminino, a gente não está falando só de gênero, a gente está falando de um Não, estilo de condução de negócios, de sim, processo, de sim. planejamento, né? Sim, E perfeito, já nem me perfeito. lembro mais porque eu comecei a divagar tanto sobre esse tema. Eu estava falando desse percentual de mulheres e dessa representatividade das minorias na própria sociedade e como a gente Uhum. reflete e absorve isso nos nossos fluxos de vagas e tudo que a gente tem, né? Então, o Uhum. fluxo de vagas e todas essas admissões que a gente tem, elas refletem esse movimento de protagonismo que essas minorias estão alcançando. No caso da Infotec, ela optou por dar um destaque maior às mulheres por conta da seus próprios números, do estudo da sua persona. Né? Ela começou a ver que essa representatividade era grande. Para você ter uma ideia, do nosso total, no C-Level, né? Nós somos 7 Sim, diretores. Dos 7, 5 são mulheres. E isso que tem lindo. muito a ver com o drive do nosso CEO, né? Que nos provoca. Né? Tá diverso esse processo seletivo na hora de selecionar, e muitas, a maior parte recente, com menos de 2 anos para cá. Então, Uhum. a gente realmente fez uma reorganização na nossa estrutura e houve esse espaço e ele fez essa provocação, né? Estamos fazendo uma seleção diversa, assim, né? Estamos incluindo mulheres nesse processo seletivo e tal. E isso é um drive muito importante, é um endosso, né? Sim. Que faz toda a diferença. E isso sem vagas afirmativas, tá? Nós não temos vagas afirmativas em nenhuma dessas vagas que eu falei, para as nossas Uhum. operações, para os nossos serviços. Não temos. Todas as nossas vagas são, por exemplo, extensivas a PCDs, absolutamente todas, né? Claro que a gente está atendendo a um cliente, então muitas vezes a gente tem posições que são mais sensíveis para a gente ter determinadas, né, pessoas com deficiências, enfim, Uhum. com características especiais, mas todas as nossas vagas são assim. Então, a gente não trabalha, não precisou, não é que a gente não trabalha, a gente não Sim, precisou sim. ainda ter nenhum movimento afirmativo para direcionar o nosso drive assim. E aí, eu estou contando essa história toda da Infotec, porque a minha grande, eu acho, né, dentro da minha história, eu tenho um perfil muito intraempreendedor e muito protagonista. Eu não sou uma profissional, nunca fui uma gestora que gerenciou debaixo da mesa, vamos dizer assim, né? Que as pessoas usam essa expressão. Ah, fulaninho Sim. gerencia debaixo da mesa, enfim, é mais acanhado, né? Isso quer Uhum. dizer que eu sempre entendi o chapéu de RH em todas as fases da minha vida profissional como um chapéu que ele precisa provocar a organização. Ele precisa provocar mudanças, ele precisa provocar Mudanças. reflexões, né? Onde a gente está, para onde a gente quer ir, o que a gente precisa mudar para ir para esse lugar, o que isso implica. Estamos conscientes Uhum. dessas escolhas que teremos que fazer. Então, a minha origem profissional ela é especialista. Hoje eu estou num assento mais generalista, diretora de RH já há alguns anos, mas a minha origem é especialista. Isso fala muito sobre mim, sabe? Eu venho de uma especialidade que é de desenvolvimento humano e organizacional, né? Lidando com toda a parte de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de colaboradores em geral, treinamento, desenvolvimento de liderança, carreira de sucessão,
enfim, todo esse chapéu, né, que diz respeito à cultura organizacional, que é primo e irmão do desenvolvimento da liderança, eu entendo assim, né? Sim, Esses são os grandes baluartes, né, de uma cultura nutritiva, está nas práticas de gestão, né? E os líderes são os grandes exemplos para isso. eu digo que os líderes são os grandes guardiões da cultura de uma empresa. São Se não mesmo, partir, são mesmo. se eles não comprarem a cultura e não disseminarem, não tem Totalmente. RH, não tem departamento de cultura e pessoas, não tem nada disso que consiga fazer É verdade, eu concordo plenamente. Isso está no exemplo, no dia a dia, sabe? no dia Durante a um dia. tempo da minha vida, eu dei muita aula. Esse é um outro pedaço meu. Eu sempre fui uma curiosa intelectual, né? Então, eu Aham. acabei fazendo mestrado, doutorado não em RH, em engenharia de produção, porque eu Hum, queria exatamente entender assim, esse entorno onde acontecem os processos produtivos, no qual eu estava inserida como uma pessoa que trabalhou sempre a vida inteira em organizações. E uma boa parte do início da minha jornada foi em indústria, né? Onde esse olhar da produção também é muito importante. E essa, essa esse assento, né, de um profissional de RH que olhe dessa maneira mais holística, né, que entenda, né, por onde a empresa ela precisa caminhar, que trabalhe com esses vieses, que esteja disposto, né, a provocar a organização em direções talvez diferentes do que ela esteja enxergando, não para ela se uhum. direcionar num caminho diferente, mas para que ela possa refletir sobre o caminho que ela Refletir quer, sobre. é muito Exatamente. importante. E aí eu fiz esse mestrado e doutorado e em algum momento fez sentido para mim dar aula. Né? Por que, que eu estou fazendo essa conexão com tudo isso? Porque uma das Uhum. disciplinas que eu conduzia em algum MBA de negócios, numa grande instituição de ensino aqui do Brasil e do Rio, né? Mas do Brasil, enfim, ela tem vários estados, foi a disciplina de cultura organizacional. E eu sempre falei dentro da disciplina, né? E os estudos de cultura mostram que a cultura ela é formada por 3 pilares: mitos, ritos e heróis. Então, traduzindo isso, o herói não é o herói hollywoodiano do super-homem, né? Na verdade, ele é, Sim, por né, favor. fundador, ele é o dono, ele é o presidente, ele pode tomar várias roupagens dentro de uma organização, né? Mas no final das contas, a gente está falando do líder, falando do É, gestor, né? sim. Esse é o herói. É que as pessoas, exemplo, modelo de papel se baseiam. Os mitos são aqueles assim: o pessoal do comercial ganha mais. Ou só tem festa de final de ano, ou convenção regada a tudo que pode ter para o povo do comercial. Isso são mitos. E os ritos são aqueles, e podem ser mitos verdadeiros ou não, mas são mitos. Sim, E os sim. ritos são aqueles do tipo: eu passo todo dia, vamos imaginar, o CEO entra na empresa todo dia e dá bom dia para as pessoas, para a secretária, ou se ele tiver, ou para os colaboradores, isso é um rito. Ou ao contrário, ele nunca dá bom dia, isso é um rito. Pronto. Esses 3 elementos são elementos que ditam os pilares de uma cultura. Então, eu sempre falei para meus alunos, né? Você quer transacionar uma cultura, você quer redirecionar, transformar a cultura, mas você tem movimentos de redirecionamento dessa cultura. Pense nisso, nos Sim. mitos, ritos e heróis. Primeiro, escolha o arquétipo. Qual é o arquétipo que eu quero perseguir? E a partir desse arquétipo, pensa, o que esses heróis têm que demonstrar no seu dia a dia a partir dos seus mitos e dos seus ritos? Né? Perfeito. Isso vai reverberar em toda a empresa. Então, quando você está falando de cultura, né, e a gente está conversando sobre isso tudo aqui, esse foi um dos estudos que eu me dediquei, né, numa parte da minha vida, não porque eu quisesse dar aula, mas porque eu sou uma curiosa intelectual, sempre fui. E eu, por isso, me envolvi com a engenharia de produção, por isso, né, acabei, enfim, trazendo conhecimento teórico, vamos dizer assim, me fundamentando por meio da academia, né? Então, eu sou educadora de origem, eu fiz educação como graduação, depois fiz pós-graduação em tecnologia educacional, em educação à distância,
Isso me levou para um MBA de Gestão do Conhecimento e Inteligência Olha. Empresarial, já na engenharia de produção, na COP, no FRJ, onde eu fui convidada pelo coordenador para fazer o mestrado, que no primeiro momento é engenharia de produção, que no primeiro momento eu tive muito estranhamento, porque a gente não tem essa noção do quanto a engenharia de produção ela olha o entorno onde acontece a produção. Pelo menos na UFRJ é assim. A gente não olha Uhum. só o processo fabril. Então, isso Sim. fez muito sentido para mim. Eu queria fazer antropologia cultural, olha bem. E aí o meu coordenador falava assim para mim: você não vai conseguir um orientador que tenha domínio, que tenha fluência no ambiente cultural, organizacional, e que também tem esse domínio acadêmico, da doutrina, da literatura, das pesquisas e tudo sobre cultura. Ou você vai ter um ou outro, né? Por outro lado, na engenharia de produção da COP, ele me convencendo, olha o discurso dele, você vai conseguir olhar o entorno onde acontece a produção. Dei um voto de confiança para ele, porque ele é uma pessoa que eu confiava muito e acabou sendo meu orientador do mestrado. E ele me deu um artigo para ler, chamado Da Natureza e Objeto da Engenharia de Produção, de um dos PhDs lá da COP, enfim, pós-doc lá, de Engenharia de Produção. E aí, nesse artigo, eu amei, porque ele falava da importância de olhar o entorno da produção sobre a perspectiva da antropologia, que eu Uhum. amo por causa da cultura, é um estudo que eu me dedico muito, da sociologia, da comunicação, da educação, né, da economia. Eu falei, gente, é sobre isso, né? E Ana, isso disse ouvi. muito sobre mim, sabe? Que é isso, eu sou uma pessoa que cada vez mais, para fazer a minha função melhor de RH, eu quero ter esse olhar mais sistêmico, que me habilite para fazer essas leituras de cenário e contribuir e influenciar. Não, e eu estava viajando aqui, refletindo em tudo que você está contando, e a sua história é surreal. E quando você fala, eu digo, gente, a diversidade já está na cabeça da Ana, né? Que é uma trajetória, eu penso muito na minha também, a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso, não hoje, mas em outros momentos da vida, com certeza essa é a primeira de muitas conversas. Será? Será, com certeza. Mas, Ana, eu vejo na sua trajetória a diversidade de pensamento que eu sinto falta em nós. Quando eu digo em nós, né, profissionais que lidam com pessoas. Nem tô colocando caixinha de RH, Sim, né? Nem tô colocando. E parece que a gente anda muito mais. Eu vejo hoje um RH muito seguindo tendências e não criando. concordo. E acanhado. E acanhado, Eu sempre perfeito, né. falei isso nos debates que eu tenho, né, não é uma questão Será só que de você se capacitar. estamos dizendo o que pensamos efetivamente Isso, nas reuniões, no isso. LinkedIn, nos nossos blogs, nos nossos vídeos, ou a gente só está dizendo o que as pessoas querem ouvir, né. E quando eu olho para a sua trajetória, o que que eu vejo? Uma fome de conhecimento que eu não consigo entender como a gente é possível a gente lidar com o mundo sem isso. Eu falo que eu sou uma curiosa, anotei, eu faço adorei esse termo, uma curiosa intelectual, que vou de tudo a tudo, né, e eu acho importante que a gente consiga entender um pouco de tudo e tenha aquele viés, isso aqui eu entendo muito, mas olha, isso aqui eu entendo um pouco de tudo e consigo me virar. Se eu precisar entender muito disso daqui, eu vou lá e consigo começar. E uma coisa também que eu acho interessante na sua trajetória é o pé na engenharia, que é o processo, né. A Uhum, gente fala de cultura como se fosse algo filosófico, uhum. ideológico, e não é. Etéreo. É, Não, e não é. Cultura é concreto, né. Existe ali uma liderança que precisa ter comportamentos previsíveis, perfeito. previsíveis. Não é o herói que hoje ele acorda assim e amanhã ele acorda diferente. Isso Não! aí, Se o seu CEO dá bom dia hoje, amanhã tá todo mundo na expectativa de receber o bom dia. exatamente. Se ele dá bom dia hoje, não dá amanhã,
Houston, we have a problem. É igual o Karen. Quando o Isso Karen aí. manda mensagem sem emoji, todo mundo já pergunta, Karen, o que aconteceu com você sexta? Tipo assim, não, gente, eu Aham. só esqueci do emoji, me perdoe. Né? Então, esse herói precisa de comportamentos previsíveis. Concordo Comportamentos plenamente. previsíveis é cadência, é processo, Eu né? Todo costumava dizer para minha turma, né, construindo em cima do que você está dizendo, que assim, eu falei, gente, para de romantizar a cultura. Cultura é um projeto, é um projeto. é um arquétipo, são mensagens que vêm dessas Sim, fontes que eu estou dizendo, que são os 3 pilares. Construa o seu isso, plano de ação. A gente não é acostumado a fazer isso. plano de ação para tanta coisa. É. Construa Toda qual é o seu semana plano de tem ação? reunião. E outras coisas que eu falava, prepare-se para você ter que lidar com ceder e conceder, ou não. Porque se você Perfeito. começa a abrir brechas e cedendo e concedendo, você está desvirtuando de novo aquele arquétipo de Isso. cultura, você está trazendo desvios para o seu projeto, como qualquer outro É. projeto, que usa Qualquer muito do outro. orçamento, que não sabe usar os recursos físicos, financeiros, humanos, o que for, você vai ter um desvio de projeto. E as pessoas Perfeito. não encaram assim. E é isso que você falou, Não. é a constância, coerência, Coerência e constância constância. que faz com que essa cultura tenha o seu jeito de ser. É. É algo E, construído. e aí, falando do RH, no caso, é como você falou, de qualquer pessoa, qualquer empresa, organização, instituição, entidade que lide com pessoas. Mas nesse assento que eu estou, que é o que você está trazendo, eu vejo muito uma falta de curiosidade mesmo, essa curiosidade sistêmica. Eu estou trazendo sim, né, para esse nicho do RH. Acho que a gente melhorou muito quando a gente saiu de um Sim. DP, quando a gente saiu só disso. Isso também, essa parte processual e transacional é importante, mas a gente sempre precisou ir além disso. Então, existe uma busca de um RH mais estratégico, mas que eu acho que Uhum. também acabou banalizando essa expressão. O RH estratégico, que no final das contas ele virou um grande tirador de pedido, porque atrás desse RH estratégico vem assim, eu trabalho a serviço do negócio. Espera aí, trabalhar a serviço do negócio não é fazer o que o negócio quer, não é tirar o pedido, é você saber contrapor, argumentar, é você saber trazer os outros vieses, é você ajudar a pensar. Ajudar Então, a pensar o se negócio. Exatamente, ajudar a pensar o negócio, não simplesmente a serviço do negócio, não é eu ser uma business partner que estou lá e tiro o pedido. Peraí, como é que você quer que seja a estrutura? Ah, peraí, você vai fazer um layoff hoje? Não, peraí, calma, né? Só para falar de um tema que às vezes é polêmico. Sim. Você tem que trazer os impactos, inclusive para o negócio, para a operação, para a continuidade, para o risco de perda de conhecimento que está se Para a tendo ali, imagem da para a empresa. repercussão, exato. Então, você tem uma série de pontos que Sim. talvez, às vezes, quem está muito com o pé, né, no business, né, nos resultados lá do negócio, talvez não enxergue. Então, precisa ser um papel de RH Sim. provocar isso. E esse olhar sistêmico, daí a fome, né, e a curiosidade intelectual, a fome por conhecer, ela me habilitou muito nesses debates. Uhum. E como eu vim de uma área, né, como eu falei, eu sou especialista em desenvolvimento humano e organizacional, esses temas eles são primos irmãos, né, de São. todos esses outros. Isso me habilitou muito nesse trânsito da organização. E é claro, tem uma questão de personalidade, né? Aí falando um pouco de mim, eu sou uma pessoa que eu tenho recebi feedback, né? Muito sobre isso. Uma habilidade de trânsito na organização, desde as funções mais operacionais até as mais executivas. Então, isso também me ajudou muito a compor Sim. alianças e parcerias, a Uhum. aprender que você não faz nada sem aliados, né? Então, claro, tem uma personalidade minha que já tinha uma predisposição a isso. E eu acho que essa personalidade minha tinha a ver com a minha criação. Né? Eu vim de pais, meus pais eram servidores públicos, servidores federais, mas meu pai, por exemplo, ele tinha inclusive uma atuação no segmento privado, em universidade, porque ele era formado em educação física. E Olha. ele, então, acabou sendo diretor de esportes numa grande instituição de ensino do Rio, por muitos anos. E por que eu estou contando essa história? Porque esse ambiente do esporte e esse drive do esporte, ele ensina muito.
além dos benefícios físicos, que são Uhum. inegáveis, né? A miocina, hoje mesmo eu estava falando disso, eu estava ouvindo um podcast e ele estava falando da importância da atividade física para produção de miocina, que ajuda o neurônio a ter vitalidade e que muitos Uhum. casos de burnout e depressão têm a ver com a falta vou chamar de cabelo, tá? Do neurônio, né? Aqueles capilares do Sim, neurônio, sim. eles somem e aí você tem uma predisposição química, biofísica e tal para isso. E ele estava dizendo, quando você faz exercício físico, você tem uma produção de miocina que evita isso. Então, fora tudo isso, eu ainda tinha uma exposição a ao coletivo, porque no caso dos esportes que eu fazia, que meu pai, né, era vôlei, era handball, então era uma atividade coletiva onde você tem que negociar, você tem que transacionar ali com estilos diferentes, onde você tem que trabalhar junto para conquistar o resultado, onde você Uhum. tem que fazer aliados, porque a sua posição, às vezes, naquele lugar do jogo, ele precisa jogar melhor, né, com alguém que tem uma posição que ela é construtora ali de uma jogada. Então, essas leituras, são leituras o quê? De um todo, sistêmicas, né, Sim. de time. Você aprende a lidar sob pressão, né? Você lidar com a perda e o fracasso, e como você é resiliente para continuar treinando. O Como treinador, você aprende com você fracasso. aprende com o fracasso e transforma isso e acho que aí é a frase do Mandela, né? Eu nunca perco. Ou eu aprendo ou eu ganho. Né? Eu gosto Uhum. muito, é meu lema de vida, assim. E aí isso tudo construiu a minha personalidade, sem dúvida nenhuma, desde Sim, muito nova. Então, se tudo que eu estou te contando, eles são várias partes, e por isso que eu digo que tem uma grande influência da minha educação, né? sim, De me expor a isso, de me incentivar a isso, de realmente criar espaço para eu viver essas experiências. Que aí, quando você tem que ir para uma organização, óbvio que você vai lançar da sua caixa de ferramentas essas ferramentas que você tem, esse toolkit, que está ali à sua disposição, né? sim. E aí, porque aí juntando tudo, que eu vou abrindo janelas do Windows, mas vou costurar. E aí, o que acontece? Quando você tem que influenciar numa cadeira de RH, para você precisa lançar mão desse toolkit que você foi construindo na sua vida e que, é claro, no meu caso, se eu tenho esses habilitadores e essas ferramentas que ajudam a exercer o meu papel de RH, melhor ainda, porque as Mel minhas zonas de influência, a minha possibilidade de alcance, a minha possibilidade, elas vão ser alargadas, expandidas, não é? E aí, Aham. óbvio que isso vai me dando mais espaço. Sim, Eu vou recebendo feedbacks daquilo que eu preciso melhorar, daquilo que eu mandei bem. E aí eu vou conseguindo, inclusive, ser chamada para mediar conflitos, para poder lidar em situações de. Isso também vai retroalimentando a minha própria caixa de ferramentas, a minha musculatura profissional. E vai me habilitando para poder avançar em novos steps, né? E é, acho que isso junta com essa questão da minha carreira acadêmica, porque à medida que eu fui sendo demandada, foram me dando esse espaço e eu fui dizendo, beleza, vou lá, beleza, né? Tem uma dose de coragem também nessa hora, tem um sim, salto de fé, muita. né? Imagina isso numa jornada profissional, você começando a sua carreira e você agora olhar para isso com maturidade é tranquilo, que você consegue, né? Parece que foi fácil, né. Parece que foi fácil, né, mas no final das contas a gente está falando de uma garota que foi, né, experimentando isso, foi trazendo, enfim, eu não tinha esse nível de racionalização que a gente está elaborando aqui. Sim, sim, Mas sim, no final claro. das contas, quando eu olho para trás, foi isso, é sobre isso. Foi. É. E a coragem, E porque eu coragem. acho importante dar um espaço para falar da coragem, sabe, Kari? Porque tem a ver com o que a gente falou de RHs acanhados, que tem a ver Uhum. com a falta de curiosidade intelectual, que tem a ver com pseudo RH estratégico. Eu falei que eu abro janelas de Windows, mas eu vou fechando. Porque, no final das contas, para você ser esse RH estratégico, para você estar verdadeiramente a serviço do negócio, você tem que ter uma dose, ter coragem para ter uma dose de impopularidade. Porque às vezes você vai trazer temas que são desconfortáveis São. debater.
né, mas que a gente precisa de habilidade. Aí entra o meu toolkit, para saber trazer esses temas com habilidade, com desenvoltura, para não chocar, mas para provocar uma reflexão e também nunca é de uma vez, né? Você não sai do 0 para 100%. São as Não, pílulas de influência que você vai proporcionando para a organização até que chega aquele momento, mas fazer, sabe? Não se a acanhar. gente aprende fazendo a melhor forma. Exatamente. E com essa É a dose melhor de forma. coragem, sabe? Com essa pitada de eu vou usar, trazer para essa mesa de debate, aí sim, já pensando em, né, em mim, em posições de maior influência, mesas de diretoria, mesas com CEO, eu vou trazer sim. Claro que aí eu já estava mais madura, sem dúvida nenhuma, né? Já tinha Uhum. atividade profissional, mas até quando eu precisava antes, quando eu ainda não tinha um cargo de gestão, me lembro de eu tendo debates com gestores falando dessa parte de desenvolvimento de liderança. Teve uma parte que eu fui, o que eles chamavam na época, hoje é business partner, mas na minha época a gente chamava de consultora de RH, né? Então eu atuava muito com o business e eu, por exemplo, falando de carreira de sucessão, é um tema muito impopular, Muito, muito, né? Falar muito da impopular. sucessão, falar de uma árvore sucessória, da necessidade de preparar backups e como isso não te desabilita. Ninguém está falando que vai te tirar dessa cadeira, olha só. Né? Uhum. Você tem mil fantasmas, assim. Então, eu me lembro de eu colocar essa provocação na mesa, né? Como assim, como você se desenvolve, líder, e desenvolve a sua equipe a ponto dela perceber que ela tem espaço de crescimento. Isso é uma estratégia de retenção. Para de só ficar pensando em bônus, promoção, remuneração, percentual de não sei o quê. Como você está se construindo para criar esse career path, né? Sim. essa trajetória para a sua equipe, né? E pensar na equipe, pensar nos caminhos que eles vão ter. E porque tem a ver com os seus, eu falava para ele. E eu provocava, me lembro desse debate, eu falava: quem não é substituível não é promovível. Você está querendo sentar nessa cadeira e ficar até quando? Você também precisa. Você tem um Perfeito. espaço e um papel importante nessa organização. Então vamos falar disso, né? Não é sobre tirar o seu lugar, é sobre por aonde a pista que você tem para poder ir. Então, isso são Para onde você vai, né? aonde você vai, você quer Para ir, onde você você vai, para gosta. onde Quais você são quer seus ir. interesses para além do que você consegue enxergar hoje na sua área de atuação? Que movimentos você está fazendo para trans? E isso é uma coragem que o RH, assim, Perfeito. eu tenho, né, muito contato com fornecedores que muitas vezes eu recebo, ao longo da minha vida eu recebi, mas cada vez mais que você vai ocupando posições de gestão e Uhum. você, né, de alguma maneira tem essa voz da decisão e tal. E eles me falam mesmo, eles falam, Ana, poxa, quem dera que a gente pudesse ter, e falando de projetos às vezes complexos, como esse, né? Cultura, desenvolvimento de liderança, saúde mental, uma série de temas que estão em voga. Quem dera que a gente tivesse nas organizações RHs, como você e a sua equipe, né? Que estão dispostos a trazer isso para uma agenda estratégica, né? Que estão dispostos a debater com habilidade, porque a gente também tem que evitar o efeito refratário, né? Qual é o peso da mão para determinados assuntos, né? Isso não é algo que Tem. você adquira. E aí é isso que eu acho que também foi um diferencial meu, sabe? Eu sempre tive essa habilidade de olhar para esse termômetro do peso da mão, essa balança muito cedo. Esse Também. peso da mão, Verdade. sabe onde é que eu acho que a gente aprende muito? Em sala de É aula. verdade. Pura verdade. Principalmente quando a gente gosta de levar para a sala de Nossa, aula os temas muito tempo. polêmicos. Então, eu fui professora durante 15 anos. Então, Verdade. a gente vai ter que fazer outra eu contando minha história para você, para a gente filosofar e conversar mais. Mas tem umas coisas muito legais de tudo que você falou, que é a coragem de experimentar, né? De fazer uma jornada diferente. E eu acho isso lindo na sua trajetória. Eu queria que a gente tivesse mais oportunidades,
né, todas nós, eu tive essa oportunidade de fazer experimentações diferentes, mas eu queria que nós tivéssemos mais oportunidades e principalmente abraçássemos, dessemos esse salto de fé. Porque eu acho que quanto mais a Acho que gente concordo estuda, plenamente com você, a experimenta gente coisas exercita. diferentes, E essa até a nossa coragem vai ficando mais habilidade forte. de usar essa coragem com tamanho e intensidade Exercita. adequada, né. É. Que por exemplo, por mais que a gente se prepare para sentar numa mesa para discutir É, sucessão verdade. com um grupo de liderança, a gente não vai estar pronto. A gente se prepara, estuda, leva nossas anotações, reflete sobre o peso da mão, até onde a gente vai naquela reunião, né? O momento de parar e deixar o pessoal refletir para outro dia, né? Para daqui a um mês a gente retomar o assunto. Mas, no final das contas, não existe preparação perfeita, que vai prever tudo que vai acontecer. Então, não tem como passar um dia lidando com os assuntos difíceis que o É, RH tem também que lidar, acho. ou deveria lidar E acho que é todos uma os escolha, dias, tá, Kari? sem ter ousadia e coragem. Você tem que fazer essa Não opção. tem. É uma Exatamente, escolha. Sim, é uma escolha. A gente pode exatamente. ficar sentadinho, sem escolher e discutir essas coisas. E ok, tem gente que consegue viver bem com isso. Eu gosto de dizer, eu sou um siri na lata, vivo tentando, pensar coisas diferentes, refletir sobre coisas diferentes o tempo inteiro e agora. Então eu sou uma mente inquieta. E para mim é Sem as impossível estar sem numa dar ser um posição de: espectador só, "Ok, deixa aí né. as coisas acontecerem e vou ficar quieta aqui". Eu também não consigo, Não, eu também não consigo. eu não E sou aí eu acho que tem espectadora, a eu ver com isso preciso também, né, tudo participar que a de gente já alguma falou dos forma. drives, Eu dos não inputs, consigo. da criação, e tem também a ver com as causas que a gente também vai se auto-atribuindo, né. Eu quero Sim, sim, ser essa protagonista, né, essa é a minha escolha, né. Eu também. quero ocupar um lugar, eu quero ser esse elemento de Uhum. transformação. E isso que eu por isso que eu falei lá no início que eu tenho um viés muito intraempreendedor, sabe. Porque, eu gosto de trazer temas que não são comuns para uma agenda Uhum. estratégica. Eu me sinto bem. Eu nunca trabalhei de verdade, eu estava até fazendo uma reflexão, eu nunca trabalhei numa empresa que tivesse tudo numa velocidade cruzeiro, assim, estável. Eu estava pensando só de mudança, todas as empresas que eu trabalhei, elas se mudaram, só para não falar de outras mudanças de espaço físico, que acaba sendo vamos dizer, um artefato, né, a manifestação máxima de uma mudança, inclusive é física, né, ela está hoje se expandindo, mudando de lugar, ela está fazendo alguma transformação nos artefatos, assim. E só disso todas, todas, nenhuma. E tem uma questão da própria empresa, da cultura. Até as maiores que eu trabalhei, hoje estavam se internacionalizando, ou aumentaram. Pô, teve uma empresa que eu entrei, uma grande mineradora, quando eu entrei nela, ela tinha 15 mil empregados. Quando eu saí dela, tinha Uhum. 60 mil, fora os terceiros. Quando eu entrei nela, ela só operava no Brasil. Quando eu saí dela, fiquei 10 anos lá. Ela estava em 37 países. Então, assim, é um intraempreendedorismo, né, também, porque você tem que viver com novas empresas, uma empresa desse porte que viveu isso, quantas empresas eu não Sim, vivi ali, né? Fiquei 10 anos. Então, eu sou muito essa intraempreendedora. Eu acho que isso me drivou muito para perfeito. viver esses. E aí você estava falando de ser professora, e tem um fato interessante da minha carreira também, da minha vida. Eu fui professora primária. Eu fiz escola Conte normal. aí. Eu fiz escola normal, porque Sério? eu venho de uma Isso eu família nunca fui. estabelecida, não Uhum. vou aqui fazer gênero de que, eu precisava, nunca precisei, eu tinha uma família, de classe média alta, confortável, que me deu todas as condições de estudo, dos melhores top 10 colégios, um dos Uhum. santos, né, aqui do Rio, que a gente chama, né, Santo Inácio, Santo Agostinho, São Vicente, enfim, tem vários. Eu estudava no Santa Úrsula, né? Então, eu venho de uma família que me deu todas as condições de aprendizado, blá, blá, blá. Mas eu fiz essa escolha, eu queria trabalhar.
enquanto eu estivesse fazendo faculdade. Sim. E eu fiz a escola técnica, só que é uma escola técnica voltada para a educação, porque a escola normal é uma escola técnica, só ao invés de você sair técnico em eletrônica, você sai professora. E eu fiz toda a minha faculdade, eu estava na Uhum. PUC, eu fiz os 4 anos de educação, né, faculdade de educação, dando aula. Então eu ia para a faculdade, eu voltava e eu aula para segunda série, quarta série, e assim foi. Eu queria ter essa minha independência, né? E meus pais nunca falaram assim, não, mas você não precisa, não vai não. Nunca foram. Eles sempre foram, ótimo, vai ser excelente você ter essa experiência. É importante sim. Vá ter a sua independência, o seu dinheiro, vá sim Vai, ótimo. exercer uma função laboral, vai trabalhar para assim, né, já ter essa experiência de responsabilidade, enfim. E, e aí eu acho que isso me habilitou para também me ajudar a administrar o meu tempo. Aí você vem, começa a colocar mais ferramenta na caixa, meu dinheiro, né, imagina lidar com Seu perfis tempo, seu de dinheiro, crianças sua ali que eu estava educando, para ambição. você também fazer leituras, né, desses traços de personalidade, como conviver, tirar o melhor de cada Uhum. um, porque ser professora é inclusive isso, né? Você tem ali e crianças, eu estou falando de criança de 8 anos, segunda série, estou falando de criança de 10 É. anos, né? Foram 4 anos, quase 5 de faculdade, porque eu ainda fiquei mais um tempo, porque eu passei para o estágio numa organização, e aí eu precisei empurrar um pouco mais a minha faculdade para continuar com vínculo com a faculdade para fazer o estágio, né? E aí, então, você estava falando de ser professora, eu acho que sim, acho que a sala de aula traz isso. E aí, quando você falou, eu falei, caramba, é mesmo. Eu fui professora até, não só de pós, não sei o que lá, mas eu fui de criança. E isso, lá no início, eu tinha 18 anos. Né? Eu passei para a faculdade com 17 para 18. Tinha 18 anos, dando Sim, responsável por uma turma de 30 alunos. Né? Dessa idade, 8. Né? Então, eu acho que essas coisas, assim, isso tudo faz, né, vai compondo o nosso Lego, né? Nosso lego comportamental, emocional, mental, nossa maneira de faz. operar, de Vai lidar com as compondo. pessoas, a nossa dose disso, do peso da mão, habilidade, o soft skill, hard skill, né? Isso tudo a gente vai ponderando e calibrando mais, né? E também me ajudou muito a girar pratos simultâneos. Né? Quando eu penso assim, né? Eu penso assim, caramba, eu tive eu lembro que eu comecei a fazer meu Sala de aula é mestrado, meu isso, filho viu? caçula, ele tinha 3 para 4 anos. Então, assim, eu botava ele para dormir e eu ia estudar. Eu fiz na COP, no FRJ, foi um mestrado acadêmico, não foi profissional, aqueles que você faz à noite. Eu tinha que ir lá no fundão. Eu tinha um acordo com a companhia, com a empresa que eu estava. Uhum, Eu ia sim. lá, assistia as aulas e eu ficava até mais tarde no trabalho para poder compensar, não só as horas, mas eu poder fazer as entregas. Nessa época eu já estava numa função de coordenação, né? Eu já estava quase com 40 anos e eu Claro. já estava numa função de liderança. E eu me lembro que isso me ajudou muito a girar pratos. Então, você bota o filho para dormir, que eu acho que é uma habilidade feminina, sem dúvida nenhuma. A gente tem essa habilidade do girar os pratos. E quando você. Simultâneos, né? Uhum, E quando você ainda tem sim. essa experiência vivencial, né, Muito. na tua trajetória muito cedo, isso vai te criando habilitadores, né? E eu acho que também, assim, juntando isso tudo, eu de novo fechando as janelas do Windows, juntando isso tudo com a questão da diversidade, com a causa, eu tenho um tema dentro da minha casa desde muito cedo. Eu tenho um irmão autista que hoje está com 51 anos. Né? Eu acho importante a gente falar disso, porque esse meu irmão, ele demonstrou os sintomas do autismo quando não existia sintoma do Sim. autismo no Brasil. Ele foi identificado como retardo mental. Não existiam profissionais. Minha mãe foi uma das precursoras para trazer o diagnóstico do autismo para o Brasil. Ela foi uma das fundadoras, criadoras lá atrás da APA, da Associação de Pais e Amigos dos Autistas, né? Numa época onde você não tinha nada de diversidade, de inclusão. E eu costumo dizer que isso não seria necessário, diversidade, inclusão, conceitos como esse, Sim, se a gente sim. tivesse um grande conceito que se chama respeito, né?
ele é o balizador de tudo. Mas a gente viveu numa época onde esse respeito a tanta coisa, né, não era a predominância da sociedade, muito menos se tinha, era repleta de viés inconsciente, ainda é, e mais do que inconsciente, manifesto, né? Então, foi uma época Ainda muito é. difícil. Hoje eu não, quer dizer, quando eu estava Uhum, pequena eu não sabia que era difícil, porque os meus pais conduziam tudo isso como adultos, não é verdade? Lidando com aquela situação. Mas eu me lembro, sabe? Eu me lembro da minha mãe entrar assim, eu com meu uhum. irmão e a minha mãe no elevador, e a pessoa falar qualquer coisa com meu irmão, ele não responder, e a pessoa fazer comentários do tipo, ele não é isso, eu estava, né, falando sobre a história do elevador e eu me lembro do meu, numa época, né, por que que eu estou contando essa história? Porque era uma época de estar falando de diversidade, inclusão e todo esse movimento de ESG de uma maneira geral, né, ISD, e eu me lembro que, bom, quem é mais antigo sabe que a gente viveu muito numa época onde nada disso era uma referência, né? Pelo contrário, existia muito preconceito explícito de verdade, né? Eu advogo que nada disso precisaria, a gente não precisaria dessas nossas adaptações, esses puxadinhos, né, sobre diversidade e inclusão, se a gente tivesse bem sedimentado, enraizado, um conceito que é muito maior, na minha opinião, que é o respeito, né? Quando você Sim, tem respeito pela diversidade, de respeito pelo que é diferente, respeito pelo que não é usual comum, onde você encara e vê o estranhamento como parte de uma vida onde você tem os semelhantes e os diferentes, eu acho que a gente não precisaria estar criando esses novos conceitos, essas leis. Isso tudo vem como uma maneira de regulamentar, vamos dizer assim, né, regular, dar voz a uma série de vieses, né, inconscientes. A gente sabe que tem o unconscious bias, né, e que as uhum. pessoas se rendem a ele sem Sim, pudor e sem pensar no ponto de vista do respeito, como eu estou dizendo, pelo contrário, né, que as pessoas realmente se deixam levar por isso, pelos esses vieses inconscientes e de maneira nenhuma refletem o quanto isso pode impactar a vida das pessoas, né. Então, naquela época, aí vem esse episódio que eu ia contar do elevador, a minha mãe, era pequena, eu devia ter assim uns 6 anos, a diferença minha para o meu irmão é de 4 anos. E eu me lembro que a gente estava no elevador, entramos no elevador, e meu irmão tinha 2 anos, eu tinha 6, são 4 anos de diferença. Minha mãe estava conosco, tinha uma pessoa no elevador puxando papo com meu irmão. Ele sempre foi muito bonitinho, né? É autista, né? Um autista que hoje está com 51 anos, mas o autismo ele não tem, como outras síndromes, uma interferência na aparência, né? sim. Então você pode se manter, né, com uma aparência muito normal, vamos chamar assim, né, dentro dos Uhum. padrões, mas você apresentar a síndrome, a dificuldade de contato visual, etc, etc. Naquela época, obviamente, que não existia nenhum desses diagnósticos, como eu já falei, e muito menos esse tipo de consciência, né, de invasão, de um certo respeito, como a gente estava dizendo. E aí eu me lembro dessa pessoa puxando o papo com meu irmão ignorava, porque já estava apresentando aí essas características, está muito no mundo dele, de não ter contato visual. E aí a pessoa forçando uma barra para ele falar, forçando uma barra para. Gato comeu sua língua, aquelas coisas. E aí eu me lembro da minha mãe falando assim: não, o gato não comeu a língua dele, não. É que eu ensinei ele a ser muito seletivo. E é claro que eu me lembro da minha mãe, assim, da pessoa, sabe, assim, não saber o que dizer, ficar na sua, e minha mãe ignorar, olhar para o lado, e vida que segue, né? Sem necessidade de fazer mais nenhum comentário. É óbvio que, como eu disse, né, eu não acho que isso tenha sido a melhor resposta, a melhor reação, mas no mundo onde tudo isso que a gente está dizendo não era uma tônica, né, as pessoas se deixavam levar mesmo. Isso, você vê, uma forma intrometida, né, invasiva, pouco empática, pouco sensível, de estabelecer alguma interface com uma criança de 2 anos naquela época, imagina, né?
Então, não foi certo, mas era a maneira que ela encontrava de poder lidar com o mundo e proteger, do jeito dela, Sim, claro. desse tipo de invasão, né. E aí muito se evoluiu, né, do ponto de vista científico sobre tudo isso, né, como eu falei, a minha mãe foi uma das que trouxe o diagnóstico do Brasil, ela foi uma das fundadoras da APA, enfim, ela tem uma história muito de precursora de tudo isso, e ao mesmo tempo, então eu tenho assim, eu percebo no mundo um contraponto, né. A gente saiu desse estado onde a gente não tinha nenhuma Uhum. consciência sobre esse diferente, a gente não se alertava, a gente quando se alertava era com um certo descaso, preconceito e até medo, né, uma falta de orientação empática, enfim, uma preocupação realmente de incluir. E a gente foi para um outro lugar que eu acho que é agora, onde a gente está com uma certa. E aí é uma avaliação minha, totalmente não respaldada, eu não tenho nenhum dado científico, mas eu observo. Observo Uhum. baseado no que eu escuto, baseado no que eu vejo, né? Baseado também nas minhas referências, claro que isso também tem um viés inconsciente meu, mas eu sinto um contraponto, onde a gente saiu desse nada para um tudo, onde agora a gente tem uma série de síndromes elencadas que, se por um lado isso traz um avanço da medicina, enfim, das teorias, dos tratamentos enorme, mas por outro lado, você tem uma certa, e é um receio meu, isso eu digo que tem, porque eu vejo, e é um receio. Acho que você tem um pouco de as pseudos avaliações, os pseudos diagnósticos, a partir dos pseudos terapeutas, ou até como a gente estava conversando em off, as autoavaliações e As as autoavaliações. autodenominações, onde a pessoa se enquadra como autista, onde a pessoa se enquadra como TDAH, sem um diagnóstico objetivo, formal, qualificado, que ofereça esse tipo de, né? E assim mesmo quando é estruturado, formal, qualificado, eu também fico com um certo receio de que os próprios profissionais da saúde comecem a achar mais fácil enquadrar, sabe? Enquadrar uma criança, enquadrar um jovem com determinadas síndromes, né? Porque é mais fácil para explicar para a família, né, o que está acontecendo num ambiente de sala de aula. O que está acontecendo no ambiente social de um clube, de uma, enfim, esporte, o que for. É muito mais fácil você, às vezes, enquadrar com algumas síndromes do que efetivamente você fazer uma investigação apurada. Então, eu tenho um receio, Uhum. né, porque eu observo pessoas se autodenominando com síndromes que, não sei, outro dia meu marido estava num restaurante, não sei se eu já contei essa história, onde ele estava ouvindo uma conversa de um grupo de jovens, assim, né? Jovens adultos, dos seus Sim. entre 20 e poucos anos, por aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí um deles estava dizendo, pois é, agora eu entendi por que que eu sou assim, né? E eu entendi como eu tenho que me comportar no mundo. Eu descobri, ele me falou como, que eu sou autista, e agora eu entendi que não sou eu que tenho que me adaptar ao mundo. É um mundo que tem que se adaptar a mim. Então são discursos assim que eu fico um pouco temerosa, né? Porque eu acho que o esforço de convivência é um esforço adaptativo, tenhamos síndrome ou não. Então, quando você tem um discurso desse, né, que agora eu não preciso me adaptar ao mundo, tem que se adaptar a mim, eu fico reflexiva até que ponto existe uma correta interpretação, correto entendimento dessa pessoa, desse indivíduo, sobre o que representa essa síndrome. Não quer dizer que está tudo Sim. explicado, nem que você não tenha que fazer nenhum esforço adaptativo Isso. de convivência, Perfeito, perfeito. né? Então, E e assim eu acho que é interessante sua fala, Ana, do que você foi falando, e é claro que a gente não tem autoridade nenhuma não tem para. mesmo. Estamos falando de percepções nossas, É, né, de mundo, do nosso, mas eu acho válido porque
É interessante, né? Antes nós tínhamos problemas e quando a gente identificava um diagnóstico desse, né, em nós, causava um problema. A gente queria entender mais. Vamos para um Isso. médico, a outro, várias opiniões, né? E até a gente, bom, ok, é isso que a gente tem, vamos agora aprender a lidar com isso. E hoje a gente tem visto, e claro que guardado todas as devidas proporções, parece que os diagnósticos são as explicações para todos os movimentos e comportamentos sociais. É o que eu Então, sinto também. os diagnósticos são a explicação para a escola, os diagnósticos são a explicação, por exemplo, para as crianças mais introspectivas, mais silenciosas, mais caladinhas, né? Então, eu refletindo sobre a história do elevador, eu fui uma criança extremamente calada. Eu não gostava de responder para ninguém. Eu não gostava que ninguém falasse comigo. Hoje eu falo até pelos cotovelos demais. Mas eu nunca fui. Eu sempre fui extremamente tímida e calada. Seria facilmente, então, diagnosticada como autista, provavelmente. É Né? esse tipo de coisa. E por quê? Porque a gente tem uma expectativa de que as crianças sejam alegres, felizes e cantarolando por aí, conversadoras, e nem todas são. Exato. Exatamente. Você sabe, Karine, o que eu observo também é assim, quando a gente fala de crianças e o que eu observei na vida do meu pai, né, da minha mãe com meu irmão, é assim, é claro que os pais, eles querem muito um diagnóstico, porque o diagnóstico, ele endereça um tratamento. Sim. E a expectativa de cura, ou de avanço, ou de progressão, de melhora nos sintomas, elas vêm a partir de um tratamento. Então, eles buscam essa resposta, essa definição, porque é de alguma maneira a esperança de que eu tenho um caminho Sim. para perseguir, para poder levar o meu filho para um outro estágio de evolução, não é verdade? E aí eu acho que as instituições, né, mentais, vamos chamar assim, né, e educacionais, aí eu estou falando dos conselhos regionais, aí eu não sei, né, até que ponto existe uma regulação tão grande sobre todos esses profissionais que se dizem terapeutas, psicólogos, e etc., né, para poder atestar coisas como essa. E aí eu acho que por conta dessa, talvez não impossibilidade, né? A impossibilidade de cobrir, atestar, averiguar, certificar, talvez até todo esse conjunto de profissionais, você tem pressão dos pais para essa busca da resposta. E aí esses profissionais que vêm com essa, às vezes, não completa qualificação, quando pressionados, se veem, né, talvez inconscientemente, no impulso de nomear alguma coisa dessa, uma síndrome ou outra, de dar uma resposta. Eu acho que de dar uma resposta. E isso eu observo em instituições educacionais também, aí já não a desqualificação, eu acho que não, acho que as instituições educacionais sim, elas prezam por ter profissionais aí sim, precisam, né, atestar de alguma, estou dizendo a grande maioria, sempre tem as exceções, mas sim, os melhores colégios, as melhores instituições, você vê que tem uma preocupação em você minimamente ter os profissionais ali habilitados, né? E são inclusive regulados, passam por, né, uma série de verificações, etc. Mas, de qualquer forma, existe uma pressão. Você tem pais pagando por uma instituição. Você tem filhos com baixa de aproveitamento. Você tem a expectativa daquele pai, daquela mãe que muitas vezes não tem um repertório nessa linha, né? Eu diria de humanas, ou enfim. E para eles, de alguma maneira, a instituição educacional também tem que ser um locus de respostas, né? Então você imagina isso numa pressão, né, do dia a dia, né, na convivência ali desse É um sistema que tende ambiente, ao erro, né? Tende eu à acho, falha. Acabou. eu acho. Porque se a gente sabe Isso que me preocupa. o sistema escolar não funciona, a gente sabe que a sociedade da gente tem vários problemas,
E aí, com todas essas pressões, excesso de medicamento, excesso de tudo, e aí o sistema tende a falhas. Eu E se a acho. gente não tiver muito cuidado ainda com a nossa automedicação, autodiagnóstico, Exatamente. auto-intitulação, aí já era. Eu acho Eu que é acho bem o também. momento que nós estamos, né. Eu acho, e isso traz para mim uma outra preocupação, que é a tal do uso dessas muletas. Porque eu me Sim, fala mais. enquadrando, né, eu quando de alguma maneira eu assumo esse diagnóstico para mim e vou Tu assume esse crescendo com papel, esse né. eu assumo esse papel, né, de alguma Sim, sim. maneira ele faz parte do meu perfil, eu Uhum. me intitulo disso e eu fico pensando nos horizontes e repertórios que eu posso deixar de buscar, porque eu me convenço de que eu tenho limitações. Né, e de que de alguma maneira você vê esse debate aí, né, essa conversa que meu marido ouviu, né, que o mundo tem que se adaptar a mim. Então, quando o mundo tem que se adaptar a mim, eu não tenho que me adaptar ao mundo, eu estou numa zona de conforto que me parece, que é uma de alguma maneira isso me impõe uma zona de conforto que me traz, uma certa confiança, traz uma certa segurança. E a Uhum. gente sabe que os movimentos de alavancagem, seja do conhecimento, do aprendizado, eles vêm de momentos de desestabilização, né? Eu sou desafiado a algo que eu ainda não sei, que eu ainda não conheço, que eu ainda não vivenciei. E aí essa possibilidade de fazer isso, claro, de uma maneira administrada e bem conduzida, que me alavanca. Mas se eu, de alguma maneira, estabeleço isso como premissa da minha vida, eu fico pensando em quantos passos, às vezes, eu posso vir a deixar de dar, porque eu me conformo, né, com Sim, essas. E aí eu vem uma outra análise, né, que eu acho que é um pouco dessa perfil geracional, né, que vem com estudo, com todos esses benefícios de você, de alguma maneira, ter um mundo que pensa mais sobre inclusão, que pensa mais sobre diversidade, mas que também rotula, que também te define, né, como sim, com uma síndrome ou outra e que você pode se autocriar as suas barreiras, né, os seus limites, os seus limitadores. E com isso você tem aí, eu acho que aí entra tudo a questão do burnout, da saúde mental, quer dizer, até que ponto, de alguma maneira, eu estou realmente zelando pela minha saúde mental quando eu estou sendo vigilante comigo, quando eu estou observando os meus limites e as minhas capacidades, até que ponto realmente eu estou dando valor à minha saúde mental, ou até que ponto eu estou me encolhendo diante de algumas possibilidades de exposição que vão sim me levar a um relacionamento mais complexo, a uma situação que ela não é simples, a confrontos, de alguma maneira, confrontos construtivos, mas os confrontos construtivos também são confrontos, não é verdade? são. E E necessários? necessários para a alavancagem, para o crescimento. E aí eu vou, em nome disso tudo, né? Não, isso pode estar me causando um burnout, isso vai me causar uma síndrome de ansiedade e tal. Eu deixo de me expor em situações que vão me oferecer um grau de complexidade porque eu tenho toda uma cultura desses temas também, que podem vir a me frear. Então, você vê que eu estou falando de tudo isso com um certo cuidado e pisando um pouco Sim, em ovos nas palavras que eu estou escolhendo, porque, de novo, é como você falou, eu não tenho uma fundamentação científica, sim, nem sim. nenhum estudo que me respalda. Isso eu vejo uma Uhum. percepção do que eu vejo do produto final, de profissionais até nas empresas, do que eu observo dos movimentos individuais dessa geração, com a qual eu convivo também, né? Não só do Sim, ponto de vista profissional, mas também pessoal. É a idade mais ou menos dos meus filhos, então vejo muitos amigos e tal. Então, essa é uma observação, é muito empírico, mas eu sem acho, Ana, que absolutamente nenhuma comprovação.
Extremamente válida. Eu acho que, assim, todo esse nosso discurso que a gente tem visto, e toda essa narrativa, e essa preocupação com saúde mental, com esses diagnósticos, tudo isso eu acho extremamente válido. Talvez o que nós, e aí eu vou dizer nós, nos colocando aqui dentro do universo de mulheres, empresárias, gestoras, sociedade, a pergunta que a gente não. A gente está falando muito de estabelecer os nossos limites, né? De descanso, tudo isso é válido. Mas talvez a gente precise falar mais desse ponto que eu acho que foi tão rico em todo o nosso episódio. Que é, uma vez que eu sei que eu tendo ao burnout, que eu tendo a ansiedade, que eu tenho características A, B ou C, seja elas quais forem, que eu tenho tais e tais diagnósticos, o que eu preciso fazer para alcançar aqueles desafios que eu quero alcançar? Porque fatalmente eu quero aquele cargo de diretoria que vai me levar a ter várias noites perdidas, que vai me levar a ter conflitos, que eu vou ter picos de estresse brutais, porque não tem como evitar. É Exatamente. ilusão e romantizar a liderança, achar que a gente Exatamente. no cargo de diretoria não vai se estressar, não vai arrancar os cabelos e vamos ter todas as noites maravilhosas. Exatamente. Então a pergunta que a gente tem que se fazer é como eu viro para o meu psicólogo e pergunto, ô psicólogo, assim, então, meu amor, diante desse meu diagnóstico, como é que a gente traça um plano para que eu sobreviva Nesse contexto que eu nesse quero avançar. contexto que eu quero avançar? É isso aí. Concordo Porque plenamente. não tem mundo cor-de-rosa. Verdade. E você sabe que você está falando um negócio que é tão interessante. E é lindo, porque assim, esse assunto, a gente chega nesse ponto, ele meio que costura tantas coisas que a gente Tudo. falou nesse episódio, da É sua mesmo. vida, de tantas coisas, de desafios É que mesmo. você teve que abraçar. E eu acho que é isso, acho que a gente está num discurso talvez muito cor-de-rosa sobre saúde mental, a gente está falando só de descanso e limite, que é extremamente importante. Mas e as outras estratégias? Sim. Do que eu faço para chegar lá? O que eu tenho que Porque dizer não por conta desse diagnóstico? exatamente. E como eu convivo, como você falou, né? Qual a Isso. estratégia, como é que eu crio esse caminho? E aí, para costurar essa fala, o final, uma das coisas que eu mais escuto na empresa, principalmente dessa camada de jovens, né, nessa faixa de idade que está iniciando a carreira, é assim: qual é o meu plano de carreira? Quais são os meus próximos passos aqui? Ouço demais. Qual é o meu plano de carreira? Eu não consigo ver um plano de carreira. O que a empresa me oferece? Eu fiz até uma live de carreira recentemente falando muito dessa tríade, né? Uhum. Organização, líder e liderado, e mostrando que não é assim, não é o que a Então, assim, empresa tem, né? É o que você também, como protagonista, decide construir, e aí suas vivências, inclusive fora da empresa, que criam habilidades muito importantes para aplicar no ambiente profissional. Mas na verdade, começa na pessoa, né? Se a na pessoa não tiver um pessoa, plano de carreira, o que a totalmente. empresa vai fazer? Eu falo exatamente isso. Qual é o seu, né? Não é o que a empresa É, vai. Qual é? talvez Depende. Qual você é o esteja plano na de empresa carreira? errada. E exatamente isso que eu falo. Quando a pessoa pergunta qual é o plano de carreira que a empresa tem para mim? Não sei. Qual é a carreira que você quer para você? Qual desenho é aquela conversa da Alice com o coelho, né? Para onde você quer ir? Se você não tem um caminho, qualquer caminho serve, né? Então, pensa primeiro para onde você quer ir, para depois pensar no que a Quem tá com empresa a oferece. gente pensa junto. Exatamente. Mas a ansiedade é sempre por um plano de carreira, por uma rota. Sim. Só que essa rota traz isso que você falou, desconforto. E junto com o desconforto vem toda essa necessidade dessas estratégias para viver com esses limites e com toda essa necessidade de saúde que a gente tem. Mas se eu preciso de uma rota, se eu quero essa rota, eu tenho que estar consciente dessas estratégias que eu vou ter que desenvolver mesmo. Não sei se eu tô. Não tem. Ter uma carreira é uma jornada de vida. Exatamente. É um projeto de vida que vai exigir sessões e concessões, não é verdade? Isso. Perfeito. Ceder, conceder. Se frustrar.
abrir mão, cansar, se estressar, se Isso aí. desesperar. Todos os verbos ruins vêm junto e todos os maravilhosos Exatamente. também. É isso aí. Eu sempre digo, tem o lado glamouroso e o não tão glamouroso em tudo, Sim, né? em tudo. E principalmente nas posições de liderança, Sim, que ninguém geralmente pergunta se a pessoa quer. A pessoa te sim. atribui a, tecnicamente, que é um erro, né? Avança com o profissional no step de carreira baseado no domínio técnico, não conversa se ele quer, não conversa com o que vem junto, que é tudo isso que a gente está falando, e vem o que vem como consequência, né? Às vezes depois, putz, eu nem queria viver isso, né? Eu nem queria viver esse nível de pressão, nem queria ser exposto a esse tipo de complexidade, nem queria ter equipe. Eu já me deparei com gente, para eu Sim, ser gestora, eu pode ser. preciso assim lidar com pessoas dentro de uma equipe. Sim, Então, acho que tem esses debates que não, se a gente suprime, né, esses debates, a gente perde o espaço de falar disso, né? Quais são as estratégias, então, que eu crio? Achei fantástico isso que você trouxe, para eu poder lidar e conviver, porque se essa é a rota que você está desenhando para você, isso virá. é. E vem toda semana, vem todo mês, de altos e baixos, né? Exatamente. Tem semana boa, semana ruim, dia bom, dia ruim. E é isso, como tudo na vida. E aí você precisa de habilidades relacionais para poder lidar com tudo isso, né? Relacionais com você mesmo, fora de você, né? Sim, E isso não é algo que, enfim, que é automático. Isso é não, desenvolvido, não, é ainda mais quando desenvolvido. exige o diagnóstico de uma síndrome, você precisa mesmo de um apoio e desenho de uma estratégia muito bem fundamentada, né? Eu De estava ouvindo uma. preferência de alguém que entenda a sua realidade, porque às vezes você está conversando com alguém que Tá não dando entende isso. opinião só, Exatamente. Isso é um e ponto não é o mais importante, né? qualificado, né. Você Não sabe, é. uma último case, né, eu estava vendo aí sim, estava ouvindo um podcast daquela o Pod People, com aquela Ana Beatriz, aquela Sim. doutora psiquiatra, e ela convidou um médico, eu já esqueci o nome dele, mas ele estava falando que, assim, sobre essas síndromes, o jovem hoje em dia, qual é, nos diagnósticos, né, que a gente estava dizendo. Então eu recebo um WhatsApp, eu escrevo, a minha mãe me fala alguma coisa, eu estou aqui no device, qualquer que seja, e aí eu estou passando um áudio, eu falo, e eu estou. Enfim, ele estava trazendo um cenário que é assim: a vivência do contato visual, ela não é uma tônica hoje em dia. Aí você pega esse indivíduo, que pode ser uma criança ou adolescente, leva para um ambiente escolar, e ele não demonstra uma habilidade de contato visual. Se você não tem todos esses filtros capazes de fazer entender esse movimento, que ele é rotineiro, social e cultural, né, dessa geração, você pode Uhum. correr num erro diagnóstico, porque Certo. inclusive é geracional esse tipo de relacionamento com o instrumento, né, o equipamento, ele Da é um mesma mediador, é forma, mediático, né? da mesma forma que a gente assume que essa geração não tem relacionamento social, não tem amizade, porque eles não saem, eles não têm muito contato, né, físico, por assim dizer. Mas em Exato. compensação, ela tem milhões não, tem várias relações virtuais reais Isso, e que eles consideram relações de amizade, isso. confidentes e tal. É. Vai dizer que não é uma relação de amizade? Para eles são. Para eles é Então, uma nova precisamos configuração. E é se uma esse nova configuração educador, se o social. profissional que está nessa instituição, que é questionado, ou enfim, que é convidada a estabelecer um perfil desse indivíduo e não leva tudo isso em consideração, e sofre essa pressão desses pais querendo respostas e abre mão, não enxerga essas variáveis, pode estar Pode, trazendo aí pode, problemão. pode, pode. Ana, olha, esse episódio Bom, foi né? apaixonante. Você é Verdade. apaixonante. Gostei muito. Ah, a gente se deu Olha, muito bem, foi ótimo, uma foi sintonia fantástica. amor à primeira vista.
convergência, né, de pensamentos. Também. Se fosse divergente também ia ser maravilhoso, porque a gente bateu as partes. Então isso é o que Verdade. vale. E eu só tenho a agradecer tudo, todas as histórias, a confiança, a transparência, o carinho durante todo o episódio, a dedicação. Eu sei que foi uma história linda, assim, inspiradora. E a gente vai ter que tomar vinho juntas, porque eu tenho várias coisas para te perguntar em vários outros momentos. Vai ser ótimo. Amo a sua curiosidade intelectual. Gostou da Gravei expressão, essa. né? Adorei, anotei aqui, ó. Gravada. Muito bom. E eu acho que é isso. Eu acho que essa curiosidade intelectual, essa gana por vencer, e eu me dá aí que eu resolvo, tudo isso diz muito a minha cara como pessoa, como profissional. E acho que foi por isso que a gente se conectou. É verdade. E que Eu esse que te episódio inspire agradeço. muitas pessoas. Então, aqui Isso que a para gente isso. espera, exatamente. Isso que a gente espera. Eu que agradeço muito o espaço, a oportunidade de ter compartilhado tudo isso, né, ter feito parte desse podcast faz muita diferença para a gente poder alargar e alcançar, né, muitos com essas reflexões. Estou à disposição para próximos e quero muito saber também que as pessoas, Ai, depois de verem o que acharam, comentarem, sim. dividirem com a gente. Essa devolutiva vai nos ajudar a pensar também sobre os nossos próprios pensamentos. Vai ser muito enriquecedor. Agradeço imensamente. Muito importante. Eu sempre gosto de dizer, a gente não tem resposta para tudo, mas a gente vive perguntando muita É coisa. isso Então, quem aí. quiser discutir com a gente novas respostas e novas perguntas, estamos sempre por Estamos aqui. abertos. Porque o que não falta é curiosidade intelectual ou não intelectual, se a gente puder dizer isso, por aqui. Ó, um beijo, Ana, no Obrigada. coração. Também Vamos ter que agradeço. nos encontrar muitas vezes, porque esse papo foi Vamos mágico sim. e maravilhoso, viu? Vamos Ó, sim. Vamos fazer o episódio 2. Um beijo para vamos ter você que e para fazer o 2 todos. ou 3, com certeza. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada por assistir mais um episódio do Pipotech. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai impactar positivamente. Até mais!